Ele tinha os pés tortos, a coluna desviada, mas sem se importar com nada, ele mostrou ao mundo ser o melhor e o primeiro grande driblador de sua época, superando as expectativas até mesmo dos próprios médicos que não queriam deixá-lo jogar. Aquele garoto, com as pernas tortas, deu ao Brasil os seus primeiros 2 campeonatos mundiais. Imaginem, carregando o time nas costas em momentos de imensa pressão, ao lado do Rei Pelé. Eles se tornaram lendas na história daquela que seria a primeira geração dourada do futebol brasileiro. Hoje vamos conhecer a emocionante história de Manuel Garrincha, o anjo das pernas tortas. Salve galera, como estão? Galera, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino para ajudar a gente aqui do canal. Agora eu não vou ficar de enrolação e é isso aí, vamos que vamos pro vídeo. Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Garrincha, nasceu em 28 de outubro de 1933, no Rio de Janeiro. Filho de Amaro Francisco e Maria Carolina dos Santos, o jovem Garrincha veio ao mundo com os pés tortos e sua perna direita era maior 6 centímetros do que a perna esquerda, algo anormal aos olhos de todos, inclusive de seus irmãos, que não o entendiam. Ele até sofreu zombarias por parte deles, tudo por causa daquela deficiência. Um de seus irmãos o apelidou de Garrincha, um nome que se origina de uma ave com pernas frágeis e um pouco tortas, e assim ele teve que crescer. Seus pais tinham recursos limitados, mas conseguiram economizar o suficiente para operar suas pernas, o que já ajudou um pouco. Mas mesmo assim, suas pernas permaneceram tortas, inclinadas a cerca de 80 graus, ou seja, uma visão desafiadora para a vida que ele tinha pela frente. Os médicos disseram a ele para esquecer isso, que ele nunca se tornaria um atleta profissional. Além dos pés tortos, ele sofria poliomielite, o que significa que sua coluna vertebral tinha uma forma de S, como uma serpente. Agora, imagine isso junto com suas 2 pernas tortas. Era uma combinação fatal e extremamente perigosa para um jovem que queria se dedicar ao futebol. Qualquer lesão, choque ou colisão com outro jogador poderia deixá-lo inválido. Além disso, ele enfrentaria dores incessantes em suas articulações toda vez que corresse, sem nunca parar. Contra tudo isso, seu maior desejo era ser jogador de futebol. Ele quase estava disposto a sacrificar sua própria vida por isso. Essa paixão não podia ser contida sempre que via uma bola. O futebol era uma obsessão para o jovem que simplesmente queria jogar, independente dos diagnósticos. Ele decidiu entrar em campo e, ouçam bem, o que começou como uma maldição se transformou na maior de suas bênçãos. Ele aproveitou a curvatura de suas pernas tortas para criar um drible imparável. Ele fintava em direção ao centro do campo, mas escapava para a direita. Ele foi o primeiro a ousar fazer algo assim, e isso deixava seus oponentes perplexos e tontos, pois quando viam a bola junto com aquelas pernas tortas, ficavam atordoados com a estranha finta, com o movimento anormal das pernas. Isso retirava a intuição de seus adversários. Ninguém conseguia adivinhar como ele se moveria. Era estranho, mas ao mesmo tempo mágico. Ele usou sua maldição para transformá-lo em sua maior bênção e seu maior trunfo dentro de campo. Após ganhar alguns campeonatos com o time da fábrica textil onde trabalhava, seu pai percebeu que ele poderia ascender ao profissionalismo. Sendo assim, fez sua estreia na primeira divisão com o clube brasileiro Botafogo, no ano de 1951. O futebol profissional mostrou-se hostil para ele. Jogadores violentos e astutos o derrubavam em diferentes ocasiões. Felizmente, Garrincha treinou de maneira especializada. Ele focou no levantamento de pesos e conseguiu desenvolver uma massa muscular em suas pernas que o protegeria para que seus ossos não fossem quebrados por faltas sujas. Vale lembrar de algo muito importante. Naqueles tempos não existiam caneleiras nem nenhum tipo de protetor sob as meias ou meiões que os ajudassem. Suas pernas estavam expostas a qualquer dura pancada. A única forma de protegê-las era desenvolver uma massa muscular muito grande, e isso é exatamente o que Garrincha se dedicou a fazer. Mais uma vez, ele demonstrou sua capacidade de superação. Ele permaneceu 5 anos nesse primeiro clube, onde conquistou seus primeiros grandes sucessos. Lá, ganhou o Campeonato Brasileiro em 3 ocasiões, deslumbrando todo o Brasil e a América do Sul. Isso o levou a assinar contratos com outros clubes como o Corinthians, o Flamengo, o Olaria, o Júnior de Barranquilla na Colômbia e as Estrelas Vermelhas de Paris. Embora sendo honestos, sua verdadeira glória foi alcançada na seleção brasileira. Ele conquistou 2 mundiais para o seu país, não apenas um, mas 2.
e o fez ao lado de ninguém mais, ninguém menos que o Rei Pelé. Quando ambos estavam juntos em campo, o Brasil nunca perdia. Quando chegou a hora da primeira Copa do Mundo de Garrincha na Suécia, em 1958, o grande jogador estava na lista de convocados. No entanto, ele enfrentou um grande obstáculo. Nos seus resultados dos exames psicológicos, ele obteve apenas 38 pontos, quando eram necessários pelo menos 123 pontos para passar na prova. Naquela época, o psicólogo da seleção expressou à imprensa que Garrincha era fisicamente e mentalmente fraco, e que não estava apto para se desenvolver em jogo coletivo. Em poucas palavras, a Associação Médica do Brasil não acreditava na habilidade do jogador, eles simplesmente queriam se livrar dele, e que ele não jogasse mais. No entanto, um companheiro de equipe da seleção chamado Nilton Santos levantou a voz em defesa de seu colega e iniciou uma campanha para que Garrincha não abandonasse a seleção. Ele começou a mencionar partidas nas quais Garrincha havia sido extremamente determinante. Ele convenceu os diretores de que não importavam os exames ou a decisão médica, Garrincha precisava estar presente na equipe brasileira. Garrincha foi levado junto ao jovem Pelé de 17 anos para a Copa do Mundo em 1958. Ambos ficaram no banco até o terceiro jogo, quando o Brasil enfrentou a União Soviética e precisava vencer para avançar. O goleiro soviético era nada mais nada menos que Lev Yashin, o icônico guarda-redes conhecido como a Aranha Negra da Baliza. A equipe brasileira estava com dificuldades para marcar gols contra ele, então o técnico brasileiro decidiu confiar nos jovens novatos. Finalmente, colocaram Garrincha para jogar naquele Mundial. Em apenas 3 minutos, Garrincha driblou 3 soviéticos e chutou uma bola na trave de Yashin. Logo depois, foi a vez de Pelé, que errou por apenas centímetros, até que o terceiro brasileiro, Babá, conseguiu vencer o temido goleiro Yashin. A chave do jogo foram Pelé e Garrincha, que desequilibraram a partida que os soviéticos já tinham quase como vencida. Eles os deixaram tontos e confusos em apenas 3 minutos, levando o Brasil à próxima fase. Um jornalista definiu aquele momento como os 3 melhores minutos da história do futebol. O Brasil venceu aquele Mundial e tanto Pelé quanto Garrincha se tornaram os novos reis do futebol. Eles começaram o torneio no banco, mas voltaram para casa como titulares absolutos e com a cobiça da taça em mãos. Mas logo algo veio à tona. De forma curiosa, Garrincha revelou que vencer a Copa do Mundo não lhe trouxe tanta felicidade. No início, ele gostou da ideia de competir contra outros países, mas odiava o quão curto era o campeonato. Suas palavras foram as seguintes: "Nós só ganhamos um campeonato pequeno, em minha opinião, sem valor, muito pobre. Vejam, os jogos nem têm uma segunda volta." Estas foram as palavras do jogador, que revelou que os mundiais tinham uma competição muito fraca, porque, segundo ele, não se pode realmente definir qual país é o verdadeiro campeão, já que a competição tem muitos poucos jogos. Apesar de discordar dos mundiais, ele ganhou 2. Imaginem no Mundial de 1962, Garrincha mostrou muito mais do que estava feito. Ele demonstrou que não tinha apenas uma capacidade física incrível para jogar, mas também uma capacidade emocional e uma motivação impressionante. Isso apesar de seus problemas pessoais, já que naquele Mundial, o grande Pelé sofreu uma lesão que o impediu de continuar o torneio. No entanto, Mané Garrincha assumiu a responsabilidade da equipe e marcou 4 gols para o seu país, tornando-os novamente campeões do mundo na Copa de 1962. Pelé o admirava muito e sabia realmente que tipo de jogador Garrincha era. Pelé confessou sua admiração com as seguintes palavras: "Garrincha era capaz de fazer coisas com a bola que nenhum outro jogador poderia fazer. Ele se valeu de sua condição e a utilizou para ser único nos jogos. Sem Garrincha, eu nunca teria me tornado tricampeão do mundo." E é isso, meus amigos. Essas foram as palavras do Rei Pelé sobre o seu eterno companheiro das pernas tortas. Tal foi a importância que Garrincha teve em sua seleção que, dos 60 jogos que disputou pelo Brasil, perdeu apenas um, e isso foi o suficiente para ganhar 2 mundiais. Ele jogou até o ano de 1970. Infelizmente, um golpe forte acabou com suas pernas. Ele sofreu uma lesão no menisco, da qual nunca se recuperaria. Era um risco que ele sempre teve em mente desde criança, mas apesar disso, ele teve uma carreira esportiva sem igual, desafiando até mesmo a morte. Seu corpo soube como responder até seus últimos momentos. Infelizmente, agora temos que falar sobre sua vida fora de campo. Manuel Garrincha viveu de uma forma polêmica na maior parte de seus anos. O álcool e os bares se tornaram sua segunda casa.
Ele também tinha um forte vício em tabaco, sua vida era desorganizada aí. Embora ele não fosse tão ambicioso com o dinheiro, os vícios o levaram a desperdiçar sua fortuna. Tentaram ajudá-lo mais de uma vez, mas ele não se deixou ajudar. Garrincha viveu até os 49 anos e foi em 1983 que ele partiu deste mundo após passar seus últimos dias como um indigente, no meio da miséria. De acordo com os médicos, sua queda foi por consequência de sua congestão pulmonar, pancreatite e pericardite, tudo dentro do quadro clínico de um alcoolismo crônico. E sim, meus amigos, é doloroso ver que este é o fim de uma figura que deu tanto ao futebol, não apenas ao Brasil, mas ao resto do mundo também. Ele superou fisicamente 1001 adversidades, mas infelizmente, as convicções de sua vida fora de campo não eram nem remotamente parecidas com as que ele tinha dentro de campo. Por fim, ele acabou afundando a si mesmo, e apesar disso, ele foi e sempre será uma lenda. Seu legado no campo permanecerá intacto com o passar do tempo. E esta foi a história de Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas. Por hoje é isso, família. Se inscreva, ativa o sino e deixa o like. E nos vemos no próximo episódio.